dia a todos, graça e paz, né? Eu fiquei com o devocional de hoje, né? Segunda-feira, dia 27, e a minha reflexão ela vai estar em Tiago, capítulo 1, versículo 22 em diante, né? Vamos lá. Versículo 22. Versículo 22. Não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática, porque aquele que ouve a mensagem é como uma pessoa que dá uma boa olhada no espelho e vê como é. Dá uma boa olhada e depois vai embora e logo esquece sua aparência. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Quando a gente lê esse pequeno trecho do primeiro capítulo de Tiago, a gente consegue entender que nós tá claro aqui. Nós não podemos ser apenas ouvintes da palavra de Deus. Nós não devemos ser apenas pessoas que escutam, que apenas leem a Bíblia. Porque apenas ler a Bíblia, apenas ouvir sobre a Bíblia, não nos muda. Mas é ouvir, ler e pôr em prática aquilo que nós aprendemos, né? Porque quando nós colocamos em prática a palavra de Deus, ela começa a fazer sentido para nós. E aí vai sair disso daqui e vai começar a estar em nós. Nós vamos ser a palavra de Deus, vamos carregar a palavra de Deus conosco, com as nossas, com as nossas atitudes, com as nossas ações, com a nossa forma de falar, nossa forma de agir. Porque, como diz em Hebreus 4, capítulo 12, diz o seguinte: Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e corta mais do que qualquer espada afiada de dois lados. Ela vai até o lugar mais profundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e os pensamentos do coração. Então, a palavra de Deus, ela é aquilo que ao escutarmos, ao ouvirmos, ela tem a capacidade de passar por todas as nossas barreiras do nosso espírito, do nosso coração e atingir o mais profundo do nosso ser e nos fazer questionar de nós mesmos. Mas isso só vai acontecer se nós pormos a palavra em prática. Por que é importante pôr a palavra em prática? Porque quando nós pomos a palavra em prática, nós estamos cumprindo os mandamentos de Jesus, de Deus. E em João 14:21 diz o seguinte: Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então, quando para nós provarmos que nós amamos Jesus, para nós provarmos que nós somos verdadeiramente cristãos, nós devemos seguir os mandamentos de Cristo. Porque, igual diz aqui, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Ao amar Jesus, você vai cumprir os mandamentos dele. Para você amar Jesus, tem que cumprir os mandamentos dele. Porque se você disser assim, eu amo Jesus, mas eu não sigo os mandamentos dele, então você não ama verdadeiramente, porque você não está cumprindo com a palavra dele. Porque quem ama, obedece, né? E Jesus vai nos amar de volta se nós cumprirmos... Não, tá errado, calma aí. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama também será amado por mim e meu Pai. E eu me revelarei a ele. Jesus se revela a nós quando nós cumprimos a sua palavra. Se revela nas pequenas coisas, sabe? Jesus, ele se revela no simples. No simples ele fala conosco. No simples ele nos transforma. Às vezes, o versículo mais simples que você lê e você põe ele em prática, pode mudar todo o seu pensar, pode mudar todo o seu ser, entende? Então, não adianta você ler a Bíblia todo dia, você ir à igreja todo domingo, toda quinta-feira, se ao você sair do seu momento com Deus e você não ter ou perdido algo ou ter ganhado algo.
ou você ter perdido alguma coisa que você fazia de errado, ou você ter ganhado uma nova coisa para você fazer, uma nova atitude que você tem que pôr em prática, ou uma atitude que você tem que deixar de pôr em prática. Porque a nossa vida é isso. Nossa vida é renúncia, é negar nós mesmos para seguir Ele. É negar nossos pensamentos do coração, nossos mais profundos desejos do nosso coração. Nós temos que negar a Ele para amar verdadeiramente e seguir verdadeiramente a Cristo. Porque para nós darmos testemunho de Cristo, nós temos que ser a palavra dele. A palavra de Cristo tem que estar visível em nós. Igual diz em Mateus 5, que vai estar aqui. Achei. Mateus 5, em que diz assim: o sal e a luz. Mateus 5, versículo 13. Vocês são o sal para a humanidade. Mas se o sal perde o gosto e deixa de ser sal, e não serve mais para nada, é jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Versículo 14. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocar debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine a todos que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Então, para nós podermos ser praticantes da obra de Deus, nós devemos praticar primeiramente os seus mandamentos mais simples. As coisas mais simples que Jesus nos disse, como, não mais simples, mas as mais importantes, como ame o próximo como a si mesmo. Porque, igual diz aqui, nós temos que ser sal para a humanidade e luz para o mundo. Nós somos uma lamparina, e essa lamparina ela não pode ficar escondida num quarto, numa casa ou numa igreja. Essa lamparina tem que ser colocada para fora, para iluminar aqueles que estão escuros, aqueles que estão perdidos. Você pode ser a chave para uma pessoa que está perdida, se você colocar em prática as ordenanças de Deus, como o ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Se você cumprir a palavra dele e pregar a uma pessoa, falar do amor de Deus para outra pessoa, e não só falar com as suas palavras, mas falar com as suas ações, sendo a palavra de Deus viva, vivendo a palavra dele todo dia, mesmo errando, porque nós vamos errar, mas nós sempre temos que buscar ser melhor. Isso vai dar um testemunho de Cristo e deixa eu voltar aqui. Quando nós cumprimos a palavra de Deus, nós cumprimos os mandamentos, igual aqui diz, no versículo 16, bem no final. Assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Ou seja, as pessoas, se elas veem nós cumprindo a palavra dele e nós sendo luz para a vida de outras pessoas, essas pessoas vão passar a louvar Deus. E essas pessoas vão ser encontradas por ele. Nós devemos ser luz para as pessoas que estão perdidas. Do mesmo jeito que nós já estivemos perdidos e outras pessoas foram luz para nós, porque essas pessoas cumpriam os mandamentos de Cristo e nós fomos encontrados, nós podemos fazer isso e nós não só podemos, como nós devemos. É um dever, é uma ordem, uma ordenança direta de Cristo Jesus. Então, nós não devemos apenas ler a Bíblia, nós devemos viver a palavra dele todo dia. E não é fácil, porque a nossa carne luta constantemente com o que está escrito nesse livro. A nossa carne é literalmente contra tudo o que nós queremos praticar com o Espírito Santo, que é o amor, a humildade, a paciência, a paz, a humildade, o amor, a justiça, a verdade, tudo isso a nossa carne é contra. Como diz em Gálatas 5, versículo de 20 em diante, fala isso. Então, para nós podermos ser luz, nós devemos primeiramente nos tratar com Cristo. Nós devemos chegarmos nele e dizer: se eu tenho dificuldade em cumprir os mandamentos de Deus, nós devemos falar para ele. Mas se nós tivermos uma vontade verdadeira de servir a ele, Deus nos ajudará a servir a ele. Deus nos ajudará a nós servirmos a ele mesmo, porque ele nos ajuda, ele nos dá força para nós podermos seguir ele. Ele nos ajuda nos dando forças para poder entender o que ele nos diz, para nós podermos discernir. Então, para nós amarmos a Cristo, para
Cristo nos amar, nós seguimos seus mandamentos. E para nós sermos luz na vida de outra pessoa, nós devemos seguir a palavra dele. Às vezes tem uma pessoa que você conhece, que essa pessoa está perdida. Às vezes você já esteve perdida. E essa pessoa precisa de uma luz. E a lamparina que tem dentro de você, que é o evangelho que você carrega, ele não pode ficar preso num quarto. Ele não pode ficar restrito a uma igreja, a um campo fechado. Essa lamparina tem que ser colocada num lugar onde todos possam ver, onde todos possam ser tocados pela luz de Cristo, que nós devemos refletir ela. Nós devemos ser um reflexo de Cristo. Ao olhar para nós, eles devem ver Cristo. E não é uma tarefa fácil. Isso é a tarefa mais difícil que nós vamos ter na nossa vida, que é nos parecermos com o único homem que foi perfeito. E nós não vamos conseguir, mas nós vamos tentar o máximo que nós pudermos. Se você conhece alguém que precisa de ajuda, fale a ela. Cumpra a ordenança de Cristo, viva a palavra, para que essa pessoa possa conhecer a Cristo e ser salva, do mesmo jeito que você foi salva, do mesmo jeito que eu fui salvo encontrando o amor dele, porque uma pessoa falou dele para mim. Você pode fazer o mesmo, mas para você fazer isso, você tem que cumprir as palavras dele. Você tem que ler, viver e buscar sempre fazer a vontade dele, porque ele tem que ser o centro da nossa vida. E era sobre isso que eu queria dizer, né? Nesta pequena palavra, né? De que é difícil, não é fácil a gente ler a Bíblia e colocar ela em prática, mas nós amamos verdadeiramente Cristo, nós vamos fazer isso por mais que seja difícil. Muitas pessoas estão por aí com medo, inseguras, e nós temos uma luz dentro de nós. E muitos de nós estamos, eu digo isso por mim mesmo, nós estamos pegando a luz do evangelho que existe dentro de nós e nós estamos escondendo, colocando um pano por cima e negligenciando o evangelho, fazendo com que outras pessoas às vezes não conheçam a palavra de Deus. Às vezes pessoas que são super próximas a nós, nem a gente nunca nem sequer abriu a boca para falar um Jesus te ama. E a gente tem que se como a gente não pode ser frio com isso, a gente tem que se comover com isso, buscar ter um coração sensível a esse tipo de assunto, sobre falar de Jesus, sobre pregar, sobre praticar a sua verdade, porque como disse lá, Tiago disse, não adianta de nada você ouvir e não praticar. E era isso que eu queria dizer. Eu espero que essa palavra encontre alguém que precisava ouvir isso, do mesmo jeito que essa palavra falou ao meu coração sobre praticar mais a palavra de Deus. Eu espero que você que esteja ouvindo isso também se sinta tocado. E se você, assim como eu, se sentiu tocado, essa palavra, eu aconselho você que ore, pedindo para que Jesus te dê discernimento, para que Ele te dê força para poder, como pode dizer, para poder servir a Ele, para poder cumprir os mandamentos dele. Porque Ele é nosso Pai. Nós devemos dizer a Ele tudo o que nós sentimos, nossas dificuldades e tudo mais. E que a graça do nosso Senhor seja com vocês e que vocês tenham um bom dia. Em nome de Jesus, amém.